Olá, pessoal, boa tarde. Entre os apoiadores mais relevantes da nossa história, acho que desde a primeira edição, 2011, é o Instituto Moreira Salles, é a revista Zoom, que é editada pelo Instituto Moreira Salles, que sempre traz conteúdos, exposições, palestras, a mostra de fotolivros, que está lá em cima. É fundamental para nós essa troca, não só com o Instituto Moreira Salles, mas também com um monte de outras instituições, inclusive esse espaço aqui, o Centro Cultural Ives Alves, a UFMG, e aí uma série que está ali, que vocês vão conhecer. Então, para logo entrar na palestra, eu quero apresentar aqui o Carlos Franco, jornalista, editor do site, das redes sociais da Zoom, revista bimestral, impressa, dedicada à fotografia contemporânea, publicada pelo IMS. Vou pedir ele para apresentar a AG daqui a pouquinho, e estamos felizes demais para receber a AG, já há muito tempo estão aqui. Obrigado. Alô, Carlos. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Eugênio, por essa parceria, algo que a gente já vem fazendo há muito tempo, como ele disse, desde o começo, e é muito importante para a gente, enquanto instituto, enquanto revista, participar de eventos como esse, principalmente fora do São Paulo, Rio, onde a gente tem sede. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Para não errar aqui, eu vou ler sobre a Geviana. Maranhense, colagista, fotógrafa, performer e pesquisadora, apresentou as exposições Retirar o Sol das Cabeças, Uma Reza das Imagens, da Galeria Superfície, em São Paulo, e Paridade, no Sesc de São Luís. Foi residente da Bolsa Pampulha em 2018 e 2019. A G, ela faz parte, ela foi publicada, esse projeto que ela vai comentar com vocês agora, chamado Hora Grande, começou na pandemia no IMS Convida. Assim que estourou a pandemia, que todo mundo foi para casa, o IMS convidou artistas para publicarem projetos no site do IMS, porque era todo mundo online naquela época, e uma das artistas convidadas foi a G, que começou a pensar esse projeto chamado Hora Grande. E esse projeto foi terminado, entre aspas, você vai dizer isso, e publicado na edição mais recente da Zoom, na Zoom 25. Está aqui. Que está lá, inclusive, lá na matriz, na lojinha, que vocês quiserem adquirir. Está a série completa da Hora Grande publicada aí. Eu não vou ficar enrolando muito, vou passar a bola para a G, ela vai apresentar o projeto, falar sobre o processo de trabalho dela, contar tudo isso, e logo depois a gente está aberto a perguntas. Ok? Obrigado, G. Obrigada a tu. Acho que esse aqui mesmo, né? Esse aqui, deixa aqui. Já está lá. Hora Grande. Fica sentado. Boa tarde. Me chamo G, né? Como todas já sabem. Primeiro, antes de mais nada, queria agradecer o convite, né? A Tiago, a Rony, e um convite anterior a esse, né, que é da Daniele, em 2020, por abrir esses caminhos para produzir essa série. Em 2019, eu tinha ido para Alcântara, numa viagem mais num processo mesmo só de estar ali em Alcântara, de viver a cidade, né? Alcântara é um município de São Luís, uma cidade que tem mais de 300 comunidades quilombolas, uma cidade que está numa linha, digamos, muito mais próxima da linha do Equador, de todas as cidades, praticamente, podemos dizer, do mundo, assim, né? Então, nessa coisa de visitar a cidade, de estar nesses trânsitos com os amigos, eu visito o Museu de Alcântara, Museu Histórico de Alcântara, e nesse museu está exposto umas 100 placas de ferro com imagens reveladas em fotografia, né, papel fotográfico. Nesse museu
e elas se encontravam encostadas na parede. E o que eu achei curioso dessa montagem não era uma exposição oficial do museu, era tipo uma mostra de acervo desse projeto. E aí eu achei interessante, comecei a fotografar todas as placas. E também nas placas vinha um documento histórico de todas as informações, né, de onde que vinha essa imagem, o fotógrafo, e as informações dos lugares, né? E a maioria dos lugares eram lugares quilombola, e também um processo de gentrificação do projeto do CLA, da base de Alcântara, um projeto que tem culminado assim muita desgraça no Maranhão, principalmente nessas comunidades quilombola. E aí eu não fazia noção assim do que eu achei interessante os arquivos, guardei, e quando Daniela me convida para fazer o MS Convida, eu revisitando meus bancos de imagem também que eu roubo da internet, eu gosto de falar criar essas autorias de roubo também, de furto, porque também me furtaram e furtaram nossa história, então eu trago isso também para mim. E aí, eu revisitando as imagens, eu fico pensando, bem, o que eu posso mostrar, né, nessa pandemia? Então, como eu já tinha esses arquivos, eu comecei a picotar eles. E aí pensar nessa problemática que estava acontecendo, que sempre aconteceu desde a década de início de 70 para 80, em Alcântara, que é a movimentação e a instalação da base, né, que é um projeto de extermínio de mais de 12 mil quilômetros de áreas da praia, assim, pegando a costa todinha, a Baía de Cumã, até a área também terrestre, ou seja, o que os Estados Unidos sempre quis e está querendo, junto com uma série de outros estados, né? A China também está envolvida nisso, tomar essas terras desses quilombolas. E aí eu pensei em problematizar isso, porque isso estava tipo muito ainda latente assim na cidade, né? E também durante a minha caminhada com colagem, com arte, com fotografia, eu gosto de me relacionar, eu tenho uma relação muito forte com as pessoas desses lugares, e eu acho que o meu trabalho ele tem esse, eu acho não, o meu trabalho ele tem esse viés, né, de histórico, social, político, né? Talvez não gosto muito de falar dessa ecologia da imagem que muito falam, mas talvez falar de um processo de seiva, né, da imagem, que é uma imagem que é revelada a partir de um arquivo que a priori poderia estar morto, mas eu trago para uma relação de autoria, de felicidade, de saúde, de fé, de tempo livre. Então, o meu trabalho ele está dentro dessas autorias que eu estou criando para mim e jogando para o mundo, né? E Hora Grande é um desses trabalhos, assim. E aí, depois de um tempo, eu entendi que essas imagens, talvez elas pudessem retornar para Alcântara. Eu não consegui fazer isso ainda. Estava até conversando ontem com a Dani sobre isso. E mais um pouco depois, eu comecei a receber outros convites dessa série, também com o Instituto Moreira Salles, que é um convite da Marcela, para fazer a agenda do MS e o calendário. E aí, nessa coisa de autoria, no sentido de eu não tinha como que eu posso dizer, os direitos autorais desses arquivos. E aí a Marcela consegue os direitos autorais desses arquivos, porque era uma publicação que iria ser vendida pelo Instituto. E aí a Marcela consegue contactar com o Júlio Abbe, que é um dos fundadores do Museu de Arte do Museu de Rua. E aí ele que é o proprietário e o dono dessas imagens oficialmente, mas a capela
de São Matias, lá de Alcântara, e algumas imagens também do jornal Imparcial, do Estado do Maranhão. E aí, quando a Marcela consegue contactar com os advogados do Júlio Abbe para pedir autorização desses arquivos, eu começo a identificar uma série de outras coisas que estavam imbricadas dentro desse hora grande. Hora grande são 4 tempos que a gente tem, que a gente tira para rezar. Meio-dia, às 15, às 17 e mais comumente às 18 horas, né? 3 a 4 horas. E aí, eu, em conversa com os amigos, eu entendi que talvez esses 4 momentos de tempo de pedido de hora, que são as horas grandes, também são as horas grandes da maré, da vazante, da maré cheia, da maré vazante, da lua cheia, da lua minguante. O meu trabalho também se relaciona muito com essa questão do tempo, né? E aí eu achei pertinente tratar dessas horas como um pedido de proteção para essas comunidades. Então, o meu trabalho esse trabalho especificamente é um pedido, né? Um pedido de quando você tem um pedido que você faz ali, né? Para que toda essa destruição ela seja encontrado algum mecanismo ali de salvaguarda, né? E aí eu gosto muito de pensar que Alcântara ela é uma terra quilombola, mas antes dela ser quilombola, ela já foi uma terra indígena. Foi uma terra indígena, né? Que não é esse nome Alcântara, é o nome Tapu Itapera, que é tapa, casa velha, casa em ruína, aldeia velha, aldeia antiga. E aí, por muito tempo, foi habitada pelos povos tupinambás e pelos povos da ilha de Cumã, né? que é também um povo, os Cumã, os povos indígenas de Cumã, que também habitavam e eram vizinhos dos tupinambás. Então, eu começo a fazer esse recorte, né? Da própria história. Aqui é o momento em que eu encontro essas placas com esses dizeres. O Júlio Abbe ele é um museólogo, né, um fotógrafo museólogo. Ele morreu durante a pandemia. Eu desejaria muito poder ter encontrado ele em vida, porque eu acho que ele é uma pessoa importante para pensar o museu fora dessa caixa. Justamente esse projeto Museu de Rua ele começou na década de 70 e a partir daí com esse sucesso, né, de tirar essa ideia desses arquivos, dessas imagens que supostamente poderiam estar só dentro do museu, ele criou esse projeto chamado Museu de Rua. E aí todos os IFAMs do Brasil acolheram o projeto dele e por isso o Museu de Rua chegou em Alcântara com patrocínio da base do governo federal e do Exército Brasileiro, justamente para mostrar dos conceitos do projeto Museu de Rua era que o Júlio Abbe tinha era de pegar essas imagens que foram fotografadas num período e exposta nessa rua, nessas praças, justamente para as pessoas entenderem como foi esse processo de atualização das cidades. E aí o IFAM do Maranhão, muito esperto, né, junto com o Exército, comprou o projeto, patrocinado pelo governo, e aí pediu a vinda de Júlio Abbe para Alcântara para fazer essas fotografias. E hoje a gente tem esses registros guardados. Mais recentemente, depois eu descubro que o projeto tem imagens raríssimas das primeiras movimentações de destruição daqueles quilombos e desse manejo dessas pessoas, desses quilombolas, para as agrovilas.
né? O que a base tem produzido? A base quer tirar esses 12 mil hectares de terra dos povos quilombolas, né? Mamuna, Prainha, enfim, são muitos quilombos que estão nessa orla, e essa orla é uma orla que alimenta essa população, né? Alcântara é uma cidade que colidiu, né, com a elite, a economia, no início da década de 60 para 70, ela colidiu com a economia, né, dessa grande elite, desses colonizadores, e aí os descendentes vindo de África, né, as pessoas negras chegaram nessa terra e tomaram de volta essa terra para eles e criaram vários códigos que diferente do código branco colonizador, né? Então, assim, quando a gente pensa que a primeira pessoa que chegou num lugar e falou assim, e colocou uma cerca e falou esse terreno é meu, e essa segunda pessoa deixou isso acontecer, então de alguma forma surge aí esse movimento de divisão de terras, né? Eu li isso não sei aonde, não lembro, mas é interessante pensar nesse momento, assim, que a primeira pessoa que chega e diz que essa terra é sua e a segunda aceita, então há um movimento aí muito de uma imposição, né, de uma ordem aí que talvez se não sei, sabe, fico fazendo essas reflexões, né? Então, hoje a Alcântara sofre com esse mal, que é a base, né? E ela escolta soldados, quilombola também, para tirar as próprias famílias, mentindo, com muita mentira, e aí acaba criando essas agrovilas que não têm terra suficiente para essas pessoas sobreviverem. Os códigos que foram criados é um código que não há uma divisão de terra, todo mundo compartilha da mesma terra, eles compartilham desse tempo, dessa maré que está enchendo, desse peixe, né, dessas ovadas, desse novo surgimento desse alimento, sabe? Então, não tem como essas pessoas, pensar essas pessoas fora desse contexto de maré, dessa orla, né, que Alcântara tanto quer, e isso está já tipo um projeto encaminhado, enfim, e eu acho que essa minha fala aqui, essa minha vinda para cá, talvez seja um momento assim também de chegar em algum lugar, assim, sabe? Sobre essa situação. Aí, por isso que eu muito quis vir também, assim. E aí, essas são as placas originais do Júlio Babi. E aí, encontrada, né, junto com Marcela. E aí eu começo a intervir nessas fotos, pensando nessa narrativa que eu encontro dentro do meu território, né? Que é uma narrativa de cura, de fé, é uma narrativa também de bruxaria, de macumbaria. E aí eu vou relatando esse outro momento, através dessas encantarias que a gente encontra no Maranhão. Vamos plantar com os dentes para nós comer com a gengiva. Relato de um dos antigos moradores de Canela-Tiúa, pensamento em grupo para agradecer as terras que lhes foram deixadas. Acho interessante essa fala, porque é pensar também no futuro, né? A gengiva, a pessoa já está tão velha nessa terra, tão velha que ela vai colher com a gengiva e talvez mais na frente outras pessoas também que dessas gerações futuras também possam estar plantando novamente, né, para outros antigos com as gengivas comerem, não sei, fico pensando nisso, assim, acho essa fala bem bonita.
E aí eu entendo algumas coisas assim a partir dessa simbologia com as minhas colagens, muito pensando também nesse arquivo que necessariamente está morto, mas também é um arquivo que eu trago para dar vida, né? Então, exatamente quando eu pensei em criar essa imagem, eu acho que é uma das imagens que eu mais gosto, é quando eu encontro a mão dessa mulher. Ela está numa festa mineira, e aí eu exatamente observo assim as mãos dela, e aí eu pensei assim: unhas são pontas de lança. E aí, quando eu penso em lança, eu penso em baladeira, eu penso em flecha, eu penso em árvore, eu penso desse foguete que vai cair, que não vai ser lançado, sabe? Então, é um processo criativo assim muito dessa relação da palavra para depois pensar talvez essa imagem assim, sabe? Então, Alcântara foi das cidades que tiveram uma produção muito forte de algodão. Depois veio um declínio, né, com o açúcar. Então, essa população, eles trabalhavam em prol dessa colonização, né, em prol dessa escravidão. E aí chega o momento deles começarem a colocar a formalizar o próprio alimento deles, né? E mesmo com suas terras tiradas, eles conseguem ainda dinamizar essa forma de plantio, de manuseio com a terra, né? Dessa farinha, dessa casa de forno que é compartilhada, né? Que é dividida com todo mundo em períodos distintos. Família X vai fazer a farinha, família X vai fazer a outra colheita, e aí as coisas vão se movendo através desses lugares, né? Compartilhado em rede. Eu acho assim que tem uma coisa. Estava lendo umas coisas sobre Alcântara, sobre escravidão e também sobre a história maranhense, né? O Maranhão foi um dos estados assim que demorou muito assim a ser abolido isso, assim, essa questão da escravidão. E mesmo sendo mesmo após isso ter acontecido, existiam algumas pessoas, algumas instituições assim que eles não confiavam na ideia de liberdade para a população negra, né? Eles achavam que, mesmo a gente, por lei, ter a nossa liberdade, a gente não tinha condições e não sabia ser livre, né? Então, é muito doido pensar isso, assim, porque até que ponto essas pessoas acham que a gente não consegue ter o direito da liberdade e saber como usar a nossa liberdade. Então, eu acho que pensar nisso talvez possa, de alguma forma, entender um pouco dessa ambição assim da população branca, da aristocracia, né? Que não era só um pensamento de dominação através do corpo, mas também havia uma dominação desse psicológico, desse entendimento de que como que a gente não tinha tal possibilidade de ter tal liberdade, como que a gente não criaria outros códigos para a gente ter viver o nosso tempo, né? Alcântara, diferente das outras cidades, o comércio não existe entre meio-dia a 3 da tarde. Ele só vai existir de 4 a 6, porque foi criado esse tempo livre para eles. Eles souberam criar um tempo, né? Então, é bonito pensar isso, assim. E enquanto existia
a possibilidade de criar esse tempo, né, a gente vai criar as nossas festas, a gente vai fazer as nossas promessas. Então, eu acredito que esse movimento desse tempo, desse descanso, foi que gerou também, obviamente, não só isso, mas foi o que gerou também essa possibilidade de ter essa riqueza que existe hoje no Maranhão, né? Então, eu penso muito nisso, assim. E aí eu vou picotando, recortando, colocando algumas imagens que me interessam em relação... Essa aqui é uma das caixeiras mais antigas, já falecida, enfim, Dona Mundica, Caixeira do Divino Espírito Santo, que é uma festa que acontece no Maranhão no mês de entre maio a junho, e é uma festa, enfim, que tem uma relação cristã também, pagã, enfim, tem uma coisa muito forte, que carrega ainda também esse legado português também, né? Dessa vinda dos portugueses para cá, mas também, inteligentemente, a gente soube criar um outro modo de se relacionar com essa religião, de cantar na aurora cantigas para o divino, né? Apesar de ter essas raízes, né? Então, eu penso assim que hora grande é um gesto de coragem, é como esse trabalho pedindo o sossego das mentes e corpos dos que precisam continuar em seus quilombos. Reconstrução palimpsesto analógica do cotidiano. Reimprimir o quase perdido, movimentar o desejo, picotar até perceber a carne do dedo afundar pela fricção do estilete. É a continuação herdada pelos tapuias. Me lavo do sol na cidade para não deixar essa memória que nem foi minha, mas agora é. Alcântara é baladeira que cupim não rói. Então é isso, assim, não sei mais o que eu posso estar falando. Tem muita coisa que eu pensei de falar aqui, mas, tipo assim, com esse nervosismo a gente acaba não lembrando. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu acho que podemos. Oi, eu sou Ângela Magalhães. Obrigada aí pela sua fala, Gê. É muito bonito, muito sensível aí o seu mergulho nessa história de Alcântara. Eu tive o prazer de conhecer a cidade no início dos anos 80 e fiquei assim muito sensibilizada pela paisagem humana, pela paisagem física da cidade, e senti o que as pessoas falam muito lá da energia dos antigos, né, moradores da cidade. Tem todo um enigma em cima daqueles casarões, né? Então, tem uma magia aí muito forte, muito bacana você fazer esse percurso, né, através das imagens antigas e fazer essas interferências para trazer toda essa questão relativa à base de Alcântara. Então, eu queria também entender assim, qual é a visão que os moradores têm, de uma maneira geral, o que significa uma base, o que é que ela traz, algum benefício ela traz, né? Quer dizer, se isso é explicado, se isso é pesquisado, como é que... Né? Tudo tem dois lados. Tem um lado, com certeza, da gentrificação, da destruição, mas tem algum lado positivo? É uma dúvida que eu tenho sobre, né, essa leitura que a população esteja tendo, né? Então, gostaria assim, de ouvir esse lado também, Gê.
A gente não quer a base, em momento algum, a gente nunca quis. No início, os primeiros tiveram, acho que mais de 7 a 10 vilas que foram remanejadas e colocadas nessas agrovilas, que tipo, não tem nem 15. A população não consegue ter nem 15 assim, da totalidade de hectares de terra para criar, né, para plantar. Nesses territórios que foram... Essas pessoas foram deslocadas. É lá que estão os ancestrais enterrados. Então, não tem como a gente querer a base, essas pessoas quererem a base, porque não tem como se alimentar. Então, não tem como sobreviver. Então, como que a gente vai querer um projeto que não dá, que não consegue dar nenhum tipo de possibilidade de vida? Não tem como existir isso. Não, ninguém quer lá em Alcântara, ninguém quer. As pessoas que querem são pessoas que estão já morando na sede, que vivem do turismo, né, que já comprou um casarão ali e que precisa acha que a base vai ser um movimento sustentável, um projeto de vida, de atualizações enquanto tipo tecnologia, mas não existe, não tem nem internet pública na praça principal de Alcântara, né? A internet não funciona, existe um pelourinho lá plantado, que as crianças ficam sentadas lá, tentando acessar a internet, não tem sinal garantido, né? Alcântara não tem uma educação boa, hospitais bons. Foi a primeira cidade a vacinar na pandemia, mas por conta de movimentações populares, sociais e de entidades, né? Tipo, entidades, organizações, mas não por conta do governo, né? Então, assim, a gente não quer a base, sabe? A base não é um projeto interessante e muito menos a feitura de um posto, né? De um porto que vai acontecer agora lá no Cajueiro, que vai cortar Bacabal, Alcântara até Bacabeira, e que vai ser uma destruição que ninguém tem noção. Assim. Para construir esse porto, os ribeirinhos vão ter que sair de lá, e fora essa estrada, porque tem que ter a ferrovia, né? Quando tem um porto, tem que ter a ferrovia. Então, assim, é só destruição. É só destruição. Mas, assim, as pessoas estão se organizando, não pensem que, ai, meu Deus, os coitadinhos e tal. Não, a gente está se organizando, a gente está se articulando. Até agora, esse plano ainda não foi efetivamente aceito, né? Então, assim, a gente está se mobilizando e se organizando, né? Fazendo denúncias fora, em outras cortes fora, né? O Danilo Cerejo saiu daqui do Brasil para ir para um outro país denunciar esse abuso, porque é por direito, por lei, por Constituição, essas terras. As terras são dessas pessoas, são dessas famílias quilombolas. Então, assim, é um absurdo isso, sabe? Para cima. Ei, boa tarde, obrigado. Acho que pela força, pela potência, pelo trabalho. Você falou uma coisa que me pegou muito, essa coisa de criar os próprios códigos para criar o próprio tempo. Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais, obviamente, se você quiser, da relação do seu trabalho, como é que você vê essa coisa dos arquivos, tanto aquelas placas que você fotografou, como as suas próprias imagens e as suas interferências, com essa ideia de criar esse próprio tempo, criar esse código. Você vê uma relação, como é que você vê isso? Porque, não sei, tem uma força para mim aí enorme. Eu acho assim que o meu trabalho ele pode
eu estava falando ontem, né? O meu trabalho, eu não imaginaria que esse trabalho fosse chegar a produzir alguma coisa dentro dessa comunidade, assim, fora uma exposição ou fora tipo assim um movimento educativo, fora as coisas educacionais que o meu trabalho já tem tecido, né? Estado assim dentro da educação brasileira, dentro dos livros didáticos, enfim. Mas é importante pensar como que esse arquivo, para além dessas colagens, pode reverberar numa situação ali política dentro dessa comunidade, né? E quando eu penso no tempo, é o tempo também que se dá para que esse trabalho seja reproduzido isso. Então, não é esse tempo tipo romântico, quando eu falo o tempo da lua, o tempo da maré, não é esse tempo romântico, é um tempo do tempo, da espera do tempo mesmo. Como o arroz vai crescer, a mandioca vai crescer, o trabalho vai florescer de outras formas. E aí eu não consigo ter a resposta porque eu não sei, entendeu? Mas, assim, recentemente, o Danilo me falou que as imagens do Abile, do fotógrafo, chegou como é que o nome daquele órgão que eu até falei para a Dani ontem? Não, os arquivos chegaram numa instituição e aí entraram em contato com o Cerejo e perguntaram se o Danilo queria criar um museu com essas imagens que está na Zoom. Esse é o tempo, pode ser o tempo. Mas, olha, quantos anos? 2020, 2021, 2022, 2023, a gente está em 2024. 5 anos. Então, talvez o tempo comido, esse tempo comido que eu digo, que eu gosto de fazer, esse tempo do recorte a facão, da seiva, seja isso. Assim. Então, se for para criar um museu, a gente não vai querer museu, mas a gente vai conseguir criar alguma coisa que esse trabalho se relacione, que essas imagens também se relacionem com essa comunidade, que elas consigam produzir coisas ativas e não só um museu que fica ali parado no tempo, como já tem muitos. Assim. Então, talvez essa relação do tempo no meu trabalho possa ser isso, assim, possa servir disso, para além dessa exposição ou para além de, sabe? Não sei se consegui te responder assim. É isso. Mais perguntas? Acho que não. Vamos para cá. Gê, eu fiquei muito impactada com o seu trabalho, tanto visualmente, que eu acho que ele tem uma montagem assim, estética que me enche os olhos, quanto as histórias que isso está por trás. Então, eu quero deixar isso para que você saiba. E que eu queria entender se essas colagens que você faz, você começou já a fazer essas colagens com esse projeto específico, ou você tem outros projetos também em que você começou essas colagens com outras questões ou outras inspirações? Sim. Esse trabalho é um trabalho mais assim, analógico que eu tenho, dos mais analógicos, porque eu precisei imprimir em material fotográfico mesmo, para sentir essa matéria que estava já comida, corroída pelos cupins. Então, precisava entender esse material impresso nessa próximo. Talvez não pudesse ser o mesmo material que o Júlio Abbe imprimiu, mas eu queria ter essa sensação, né, esse prazer, assim. Então, é um dos trabalhos que tem assim analógico mesmo, com intervenções. As originais estão na minha galeria. Mas, sim, eu tenho outros trabalhos de colagem, tanto digital também como manual, que são litogravuras de rugendas das viagens, né, desses viajantes, desses roubos aí desses viajantes. E, sim, tenho outros trabalhos, sim, fora esse. Até bastante. Sem perguntas?
Uhum. Gê, você estudou artes visuais, né? E queria entender um pouquinho como é que você chega nessa faculdade, se você já chega com essas preocupações, não, algumas dessas preocupações, em que momento, ou se é justamente estudando, e que inquietações você teve estudando, já que a gente sabe que tipo de ensino a gente tem, né? Queria entender isso, né? Desde a tua vivência, quando você escolhe estudar, e o que isso reverbera em você para chegar no trabalho que você faz hoje, com a consciência e a crítica que você tem hoje. Eu não tinha crítica nenhuma na faculdade, estou brincando. Mas, assim, eu acho que eu fui me criando ali, né, nos corredores da UFMA, sendo bem sincera, assim, porque, enfim, a educação brasileira não pontua isso hoje, né? Então, esse trabalho que eu falei para você, que é digital, de Rugenda, de Debré, ele é produzido justamente pela ausência dessas imagens, porque eu me criei no ensino fundamental vendo essas imagens da destruição, né? E aí que eu começo a produzir, mas, obviamente, depois de concluir a faculdade, eu acho que os movimentos de rua mais me fizeram ter esse senso crítico do que a própria universidade. Obviamente, tinha muitos professores importantes, o Murilo Santo, que é uma das referências que está nesse trabalho, né, que produziu um filme Terra de Quilombo, uma dívida histórica. Ele me levou em Itamatatiba a primeira vez para fotografar, né? Então, obviamente, a universidade me trouxe muitas coisas importantes, mas eu acho que a rua ela me traz uma outra coisa ali, que é esse movimento de entender politicamente, socialmente, essas relações assim de poder, né? Essas relações da minha própria identidade, da minha própria, do meu próprio gênero, da minha sexualidade. Então, a faculdade ela é importante, mas a rua, esse movimento da rua, do festival de rua, de olhar uma performance da Michelle em 2017 no Conexão Dança e entender, meu Deus, isso é performance. Essa mulher está fazendo performance, isso é performance, entendeu? Então, assim, eu acho que o movimento de rua é importante, assim, é uma escola também, é uma universidade, né? Sim, mas aprendi muita coisa também dentro da sala de aula, assim, quebrando com essas leis aí, né? Branca, enfim, eurocêntrica, né? Enfim, nunca gostei de pintar, porque eu sempre achava essa coisa da pintura ainda muito elitista e tal, e aí por isso que eu acho que eu fui para a colagem, porque eu colava ali e colava rapidinho no A4, na universidade mesmo, então vou colar isso aqui, porque vai chegar. Senso de urgência. A urgência, sabe? Tipo assim, mas foi na universidade que essas coisas também se movimentou, assim, né? É isso. Dani, lá em cima. A Dani quer falar com você. Gente, eu queria agradecer também ao Dinho Araújo, que é um curador incrível, que ele é artista, curador lá do Maranhão, que ele fez o texto que está na revista. Dinho é maravilhoso, leiam um texto dele, é bem interessante, porque ele vai pontuar algumas coisas que ele traz assim de abordagem do que ele pensa sobre o meu trabalho, enfim, do que ele também vive, né, porque ele é maranhense também, está nesses movimentos, enfim. Obrigada, Dinho. Texto lindo. Vou aproveitar, então, e fazer uma continuação das nossas conversas, né? Você falou da colagem agora, nessa pergunta da Maíra, e eu estava pensando justamente na colagem e nessa relação com o tempo, né? Porque, ao mesmo tempo que a colagem ela é um tempo muito rápido, né? Isso que você falou, eu posso fazer num A4 rápido aqui e acabou. Me parece que ela instaura o gesto de colar, né, de recortar e colar, de misturar esses tempos diferentes de imagens diferentes, mas me parece que ela instaura uma relação temporal outra, né? A gente não está nem falando da imagem original, do arquivo,
E também a gente não está falando de uma imagem que é produzida agora. Não sei, ela me parece que ela instaura um tempo outro, assim, né, como técnica. E que, na verdade, de alguma maneira, isso se relaciona com um tempo próprio de Alcântara, que existe lá, apesar da base, sabe? Uhum. Não sei se isso faz sentido, assim, mas eu queria ouvir um pouco você. Um tempo... eu fico com a sensação de que ela fala de um tempo de Alcântara que também não é o tempo da base, né? Esse tempo linear, progressista. Uhum. Aí eu queria, não sei, te ouvir falar um pouco sobre essa relação do tempo, sabe? Tanto esse tempo que você constrói ali a colagem, quanto esse tempo metafórico, né, que se relaciona ao tempo do lugar, sabe? Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, assim. Sim, com certeza. Essas imagens, ela é só um esboço do que é viver dentro dessas comunidades, né? Do que é entender, tipo assim, eu não posso, se eu estou num festejo para São Benedito e tem 10 mulheres em roda cortando uma carne. Um boi foi matado em promessa para essa população permanecer uma celebração de agradecimento dessa população permanecer nessa terra, né? Que são terras dadas, são terras santificadas e tal. Então, assim, eu não posso arrastar uma carne. O movimento é muito bobo isso, mas tipo assim, eu não posso arrastar uma carne porque é perigoso, porque não faz parte dentro dessa lei da comida e do alimento ali e dessa sincronia que está acontecendo, né? A carne ela pode ser rebolada, mas ela jamais pode ser arrastada. Isso é um aprendizado meu lá. Então, assim, eu trago algumas coisas para a minha colagem desse movimento, dessa vivência dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, necessariamente, eu não sinto vontade, assim, nas minhas colagens, eu não consigo ter desejo e vontade de colocar essa cena que eu acabei de narrar, esse momento que eu acabei de narrar. Eu não tenho desejo, eu não tenho essa necessidade de colocar isso na minha colagem, porque é uma outra coisa que me vem. Então, eu coloco a mão, que é essa mão que move tudo, que é a mão que moveu o mundo, né? A mão negra, a mão indígena, ela que movimenta a história brasileira. Então, assim, a mão é uma representação importante para mim com esse jarro, com esse peixe, né? Então, esse tempo que está nesse alimento dessa unha, que é uma ponta de lança, está também relacionado com esse tempo da carne, esse tempo do festejo, mas que necessariamente não precisa ser apresentado. Assim, não sei se é isso que eu estou te respondendo, não sei se é isso, mas é o que me vem para falar sobre esse momento de Alcântara. Assim. As pessoas elas não estão estagnadas numa plantação de colheita cansada, fadada, não. Ao contrário, eles estão num tempo assim que não é esse tempo também que a base quer, que é esse tempo da destruição, entende, Dani? Então eles criaram coisas para viver de uma forma digna, saudável, com saúde, né, com dignidade, fazendo suas coisas dentro das suas terras e se relacionando de uma forma que não é a forma que a população, a modo geral, né, dessas grandes populações da cidade vive, né? A gente não come em comunidade, né? Quando a gente não está com nossa família, entende? Mas há um momento específico, há um tempo específico dessas festas que todo mundo vai comer junto. E é todo ano e não pode faltar, e é muita coisa que rola, assim, sabe? Não sei se era isso ou isso pode ser também uma resposta, sabe? Gê, por uma perspectiva política, né? Quer dizer, como é que o Estado do Maranhão
as autoridades constituídas. Hoje a gente tem um novo governo, temos um cidadão maranhense ocupando um posto aí importante. Como é que essa posição política pode ajudar? Qual é a visibilidade que ela ganha em relação ao tema de Alcântara, né? O que é que isso pode contribuir para sustar, talvez, esse processo? Como é que se dá essa política interna, né, do Estado? Porque eu não tenho acompanhado muito, não tenho visto na mídia essa discussão sobre Alcântara. Talvez eu não esteja antenada com o tema, nem vendo os canais onde isso esteja circulando, mas não tá chegando para a gente, para mim, pelo menos, essa discussão. Então, queria ver a posição política, né? Se há uma posição, se há pessoas que estão, né, a favor dessa luta de manutenção, né, dos quilombolas nas suas terras e, enfim, tudo isso que você traz para a gente. A posição política do que a gente tem produzido dentro com essas mobilizações, né, sociais, essas mobilizações de Alcântara. Mas, de fato, o governo não quer parar esse projeto da base de Alcântara. Eles não querem parar. O governo atual, o Lula, também tem contribuído, tipo assim, não vamos ser românticos, né? Flávio Dino também tem contribuído muito com a destruição de muita coisa no Maranhão, muito, mas é muita coisa, não é pouca. Vários portos, várias comunidades quilombolas, vários ribeirinhos, cajueiro. Tipo assim, ele está sempre ali, quando ele era governador, ele estava sempre ali, muito pontual, assinando todos os documentos com os chineses, com os ucranianos, com não sei o quê, sei lá, sabe com sei lá quem. Ele estava lá disposto a assinar. Então, assim, não existe um governo hoje, tipo assim, não é só sobre bolsonarismo, não. Não existe um governo atual hoje que desacelere essa destruição da base, porque é uma coisa que é de interesse político a um nível que, sabe? É um lugar onde é o ponto mais alto para se chegar no espaço. Então, assim, mais barato isso, para lançar um foguete. Então, assim, economia de um monte de coisa está implicada aí politicamente, entende? E é uma terra encantada. Então, assim, vários foguetes já caíram, entendeu? Então, assim, que caia vários de assim. Assim, falando, Dani, sobre esse tempo e em resposta também a esse tempo, né? As pessoas acreditam no tempo dessa magia mesmo que acontece, dessa força, de uma força que existe ali, que não deixa esse foguete subir e que não vai deixar, né? Já vi relatos da dona própria miúda falando: minha filha, não chega, isso não vai subir, isso não vai para frente, porque tem muita coisa aqui que não vai deixar. Aqui é terra de encantado. Esse povo está brincando com o que não sabe, com o que nem imagina, entendeu? Então, a gente está se apegando nisso e se apegando também numa força política também ali, se organizando, né? com instituições, com ONGs, com outras vias, assim, digamos, a própria lei, né? A própria lei que está ao nosso favor, entendeu? Mas, assim, não há governo algum que diga assim: acaba esse projeto, para. Não há, nem o Lula vai fazer. O Lula está para assinar o porto lá no Cajueiro, entendeu? EG, eu admiro o seu trabalho há bastante tempo e sempre me emociona o quanto tem amor nele e cuidado e um carinho muito grande com o seu lugar, os seus pares, mesmo quando vem essa carga de denúncia, de revolta, que está muito explícita também, mas é sempre muito emocionante, tanto, sei lá, estar numa exposição, encontrar uma obra sua, aparecer um texto seu no feed,
uma foto, enfim, sempre um amor muito grande pela sua gente, pelo seu território, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, da conciliação dessa revolta, né, dessa denúncia, com esse extremo cuidado e carinho do seu olhar e acho que das suas asas, né, de botar isso aqui é meu, com sua gente, seu lugar. É isso. Desculpa, eu não entendi essa última. Conciliar a denúncia e a revolta com tudo que acontece. E com o grande amor, o cuidado, o carinho, né? Acho que do sentimento mesmo, né? Porque às vezes a raiva ela é grande assim, mas eu sinto que você não perde de vista a importância que tem, sobremaneira, o amor, né? E o carinho dentro do seu trabalho. É uma questão assim que eu não consigo responder, assim, eu só vivo assim, né? Tipo, estou só produzindo, vivendo e sentindo assim essas coisas. Tipo, para mim é um presente muito grande ter nascido no meu território, ter conhecido todas as pessoas que eu já conheci, ter a oportunidade de estar viva, né, e poder criar essas colagens e poder receber esse tipo de convite, né, estar aqui com o Carlos, com vocês. Então, assim, não tem muito o que falar. Tipo assim, é o amor que é genuíno, o amor verdadeiro, assim. Tipo, se você não fizer, não produzir algo que seja potente para a sua comunidade, você vai fazer o quê? Né? Então, assim, não sei, tipo, só amo mesmo, só vivo e produzo essas coisas, assim, sabe? E é muito gostoso assim estar com essas pessoas, porque o meu trabalho ele é produzido 99% com pessoas e os outros 10% é comigo lá em casa, no meu computador e tal. Mas o resto das porcentagens é tudo vivendo, viajando. Vai ter festa não sei aonde, vai ter radiola não sei aonde, vai ter bora não sei o quê e tal. Tipo assim, eu vivo aquele lugar de uma forma, de uma força, assim, porque não tem como não deixar de viver, né? Quando você nasce num lugar onde tem uma série de coisas que você vai só crescer, você está aprendendo. Assim, eu aprendo muito com essas pessoas, né? Todas essas pessoas que estão aqui, Dona Heloísa, seu Peixinho, seu Camafeu, Dona Miúda, né? Danilo, Dinho, John Wellington, sabe? É viver, assim, estar vivo, vivendo com essas pessoas é a coisa maior, é um presente maravilhoso, assim. Então não tem muita resposta para essa pergunta, sabe? Tipo, você só está vivendo, você está amando mesmo e é muito gostoso, sabe? Obviamente a gente sofre com tudo isso, mas tipo também não vamos ficar só falando de sofrimento, né, gente? Vamos falar de felicidade também, até porque é importante usar esses arquivos para que essas pessoas se enxerguem de um modo digno, né? Que tenha dignidade também nas colagens, porque eu não vou reproduzir novamente uma violência, né? Então eu preciso que essas pessoas enxerguem algo incrível nas imagens, entendeu? Então eu penso assim, sabe? Acho que agora deu a hora já, gente. Deu. Tem que parar. Obrigado. Obrigado, gente.